Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui a fim de estudar a doutrina espírita. Esta doutrina que nos consola e apresenta para todos nós a vida espiritual, notícias da vida espiritual. Então vamos iniciar o nosso estudo. Mais uma vez, estamos estudando a doutrina espírita. Trago hoje o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Irei estudar o item 10, que se encontra na primeira parte, Doutrina, capítulo 2, Temor da Morte. Então vamos fazer a leitura do item 10. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas, depois da morte, não é mais um sistema, porém, o resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Finalizamos a leitura, irmãos. E segundo Allan Kardec, há um véu que impede que possamos penetrar o sentido e a essência das coisas. Precisamos viver estes valores que Allan Kardec nos ensina. Observar esta realidade da vida espiritual, que naturalmente tal realidade da vida espiritual vai relativizar os acontecimentos da vida material. A vida material, com as suas relações educativas, sofrimentos, dores, deixam de ser circunstâncias, situações absolutas e passam a ter uma natureza relativa. Isto é, nós entendemos que a experiência do mundo material possibilita as nossas transformações, as nossas educações que precisamos em nosso mundo íntimo. Mas quando fixamos o nosso olhar no mundo material somente, iremos ver muito pouco, não iremos perceber valores que se encontram além do cenário material. E vamos analisar isso, analisar tais conteúdos do professor Allan Kardec a respeito da vida futura. Vamos analisar em termos simbólicos. Vamos entender que nós estamos simbolicamente dizendo, estamos perante o deserto. O deserto é a vida humana, quando nós não entendemos os processos educativos. E quando nos encontramos no deserto, buscamos naturalmente a água que vai cessar as nossas sedes. Mas no deserto não existe água com facilidade. Mas quando eu consigo racionalizar a minha vida, a minha dor, com o toque do Cristo, isto é, a minha razão está em Cristo, irei perceber que existe água. As chuvas lançam águas no deserto, mas tais águas, elas se encontram na parte subterrânea do deserto, isto é, naqueles mananciais, naquelas fontes. Então eu devo desenvolver um olhar penetrante na essência das coisas, entender que existe, além do deserto, águas debaixo desse deserto, águas, fontes, mananciais na parte subterrânea do deserto. Então, irmãos, se nosso olhar se fixar somente no deserto da vida, esquecendo que existe a vida espiritual que representa a água, a vida no sentido superior, com abundância de alegria, de contentamento, irei
viver limites evolutivos. Então, irmãos, que os nossos olhos sejam os olhos da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. E assim falou Jesus em Mateus: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, vamos envolver a nossa vida e aflorar em nosso espírito esta luz que Jesus nos orienta. Que brilhe vossa luz.